Hoje nós vamos dar continuidade à parte do nosso estudo da síntese doutrinária, né? E a gente vai terminar essa síntese, faltam alguns poucos estudos, para no final do ano nós estarmos ali realizando o batismo de alguns irmãos, certo? Então, a parte que nós vamos falar hoje é a sexta lição, que fala a respeito do exorcismo, né? Eu não sei se todos vocês aqui já ouviram falar que é o ministério ou a função do ministério da igreja, um dom e uma parte da obra da igreja de expulsar demônios. Jesus, ele expulsou demônios, os apóstolos expulsaram demônios, e quem está estudando a apostila de angelologia na escola bíblica dominical, eu creio que teve uma percepção bem maior do quanto a Bíblia fala extensivamente dessa obra dos demônios, né? E também da obra dos anjos de Deus na terra. Mas os demônios, eles estão trabalhando de uma forma cada vez mais intensa para destruir pessoas, para destruir famílias, para levar as pessoas para os vícios, para destruir lares, né? E enfim, para afastar as pessoas do caminho da verdade do Evangelho de Deus. A Bíblia diz que o diabo, que é o Deus deste mundo, ele cegou o entendimento das pessoas. Então ele age na área intelectual. Acho que vocês viram alguns vídeos que nós postamos lá no grupo, né? Onde o diabo ele age na cultura, ele age na educação, ele age nas artes, ele age na política, ele age na religião, ele age na música, na moda. Então, em todos os setores da sociedade, o diabo age. E muitas vezes ele age até mesmo dentro de algumas igrejas, com doutrinas, né, disfarçadas, porque lá em 1 Timóteo capítulo 4, a Bíblia diz que nos últimos dias muitos darão ouvidos a doutrinas de demônios. Então é importante que, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós possamos conhecer a palavra de Deus, para que nós estejamos atentos e não darmos chance para o diabo. Quando ele se manifestar na cultura, a gente tem aquele olho assim, com aquela percepção aguçada. Quando for na música, a gente tem o ouvido aguçado, né? Quando for na educação, na literatura e tudo que a gente lê, que chega para a gente tem a mente e a capacidade de percepção crítica baseada na palavra, preparada para poder discernir, né, com a mente esclarecida que Cristo nos deu. E aí, meus irmãos, não somente perceber, mas também agir, exercendo a autoridade para que as pessoas sejam libertas. Então, no nosso estudo, diz assim: cremos que os crentes em Cristo têm autoridade para expulsar demônios em nome dele. A gente vê hoje muita propaganda daqueles que vão exercer o ministério do exorcismo, de expulsar demônios, onde os homens procuram chamar para si a credencial do ministério, né, o dom que Deus dá, ou da autoridade que Deus dá. Por si mesmos, nós não somos nada, tudo é feito em nome dele. O demônio ele não sai de alguém porque ele respeita o pregador, porque o pregador é mais ungido. O demônio ele sai sem querer, ele sai por causa da autoridade do nome de Jesus, né? Então esta afirmação de que os crentes em Jesus eles têm autoridade no nome dele para expulsar demônio, ela é bíblica, e nós podemos encontrar as bases nas escrituras. O que é possessão demoníaca? Vocês sabem o que é? Existe uma diferença entre a possessão e a opressão. A possessão, como o próprio nome já diz, o demônio ele tem a posse da pessoa, ele possui, né? Um exemplo disso na Bíblia, tem vários, mas um exemplo muito conhecido é o endemoniado gadareno.
O que o demônio fazia com o demônio gadareno? Ele controlava a sua mente, né, a sua vontade, o seu querer, as suas emoções, os seus sentimentos, né? E também as suas atitudes, porque a Bíblia diz que o demônio o impulsionava, impelindo ele para habitar nos cemitérios. Então, se ele era impelido, significa dizer que ele era obrigado, o demônio forçava. E a possessão demoníaca é isso, é algo que às vezes a pessoa, ela sabe que está errado, mas ela faz mesmo assim, porque ela é controlada para fazer, né? Ela às vezes não quer fazer aquilo, mas ela é levada a fazer porque o diabo controla. Então isso é a possessão. E a opressão é quando o diabo fica marcando alguém, fica no pé de alguém ali, e ele fica lançando as suas ideias, fica preparando as suas ciladas, as suas tentações, os conflitos, os problemas, né? Ele fica no pé tentando atrapalhar de toda forma aquela pessoa. Então aquela pessoa que o diabo vira o imposto da vida dela, ela está sendo uma pessoa oprimida. E aí essa opressão, ela vai se manifestar muitas vezes nas ideias, né, na vontade, como também nas ações. Às vezes você quer fazer algo e o diabo faz tudo e atrapalha e não dá certo, e você tenta de todas as formas, você sente que tem algo puxando para trás, né? A gente fala muito o quê? Que as coisas do mundo visível, elas são movidas pelas coisas invisíveis, pelo mundo espiritual. Então nós, como crentes em Cristo, irmãos, devemos estar atentos e sabermos que isso é uma realidade bíblica, né? Porque a Bíblia fala exaustivamente dessa ação dos demônios, e a Bíblia diz que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. E o crente em Cristo Jesus, a igreja, ela segue esse caminho. Os satanistas, as pessoas que servem do lado do diabo, elas têm uma consciência muito esclarecida a respeito da obra satânica na terra. Elas sabem que elas estão para trabalhar para o diabo. Mas muitas vezes nós, que somos cristãos com a mente iluminada em Cristo Jesus, às vezes ou não temos a percepção esclarecida de que devemos trabalhar fazendo a obra de Cristo na terra, e que essa obra é oposta à obra do diabo, ou se temos a percepção esclarecida, muitas vezes não assumimos a nossa posição. E aí, quando nós não fazemos isso, nós negligenciamos a fé que cremos, a fé que pregamos, e estamos ficando de braços cruzados e dizendo para o diabo: pode ficar à vontade, pode fazer o que você quiser. Em outras palavras, a gente fica dando chance para ele levar o maior número de pessoas para o caminho da perdição. Então veja bem, a definição de possessão diz o seguinte no estudo: é a invasão da pessoa não redimida, não salva, pelo sangue de Jesus, por espíritos demoníacos, dominando suas faculdades pessoais, a razão, a volição e a emoção. Então ele dá aí Lucas capítulo 8, se ela quiser colocar aí, versículos 26 a 34, para a gente ler, que é o caso do endemoniado gadareno, né? Como eu já falei, a razão, a pessoa perde a capacidade natural de raciocinar. E aí o que acontece? Ela faz coisas absurdas que ela não fazia se ela tivesse no seu estado natural. Mas o diabo faz ela fazer coisas, né, que depois a pessoa às vezes ou não se lembra, ou quando se lembra, ela se envergonha porque ela foi impulsionada a fazer aquilo e que ela não faria algo normalmente. Por exemplo, o gadareno, o texto diz que ele vivia nos sepulcros e ali ele se feria com cacos, né? Ele pegava algum pedaço de tijolo, um pedaço de telha, algum pedaço de construção do cemitério e ele se cortava todo, porque o demônio fazia ele praticar esse tipo de ação. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, ou seja, o demônio fazia aquele homem andar nu. Ele não era indígena. Se fosse índio, era parte da cultura dele, estava tudo ok, né? Mas para um homem de uma sociedade como a nossa, uma sociedade que não é a sociedade tradicional, indígena, né?
Nós somos uma sociedade moderna, nós temos uma cultura diferente, então é estranho o ser humano andar nu. Então ele andava, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Outra atitude também que não é normal. Então o que acontece? Isso mostra que a sua capacidade de razão, a sua racionalidade, ela foi dominada. Também a sua volição, ou seja, a sua vontade. Aquele homem com certeza sofria com isso, ele não se sentia bem, ele não gostava de ser assim, mas a sua vontade era dominada por uma legião de demônios e ele tinha que fazer isso, e as suas emoções, né? A gente vai ver que ele era um homem o quê? Violento, era um homem que dava muito trabalho para os homens daquela cidade. As pessoas prendiam ele, amarravam ele, acorrentavam ele, colocavam ele em jaulas de ferro, em grilhões, né? Prendiam as suas mãos com cadeados e correntes, e a Bíblia diz que aquilo ali para ele era coisinha pequena, ele arrebentava tudo, ele quebrava tudo, porque ele tinha uma força demoníaca dentro dele. Então, ele vivia totalmente no sobrenatural, mas no sobrenatural demoníaco. E aí, o outro versículo, né, no versículo 23, 28, diz: quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Então, olha a consciência da obra demoníaca, né? O crente, ele tem que entender que a igreja, o ministério da igreja, a teologia da igreja, a doutrina da igreja, ela não pode estar conectada com as coisas do mundo. As ideias de Deus, elas são opostas às ideias do mundo. A visão de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus é oposta à vontade do mundo. Então o demônio chega e diz assim: o que temos nós contigo, né? Olha o versículo de número, está lá em cima, né? Pronto, lá: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te de que não me atormentes. Então a obra de Deus, ela atormenta o demônio. Pregar sobre salvação, o diabo não quer. Ele quer liberdade para enganar as pessoas. Ver as pessoas aceitando Jesus é um prejuízo, é um tapa na cara do diabo, é um pisar na cabeça do demônio. Ele fica atormentado quando as pessoas vão para a igreja, quando as pessoas procuram Deus, quando as pessoas vão servir a Deus. Ele se sente bom fazer o quê? Como ele fazia com Gadareno: levava o homem para o sepulcro, fazia o homem ficar nu, o homem se cortar, não conseguia morar em casa com a sua família, ficava perturbando ali naquela cidade, né? Então, essa é a obra do inimigo, e o diabo, ele é consciente disso, porque ele disse: Jesus, o Senhor está vindo aqui na cidade, para o nosso território, né? Nós falamos para vocês já que existem demônios que são territorialistas. Eles tomam de conta de um terreno, né? O mundo espiritual, ele tem a sua geopolítica, ele tem o seu mapa da sua divisão política. Assim como no mundo material, né? Nós temos as cidades, a cidade tem um governo, aí cada cidade tem o seu governo, né? Aquele governo ali, o gestor municipal, os vereadores e as pessoas dali, aí tem a justiça, tem as instituições sociais. Eles tomam as decisões naquele território que eles governam ali. Aí a outra cidade tem outra liderança lá também que toma as decisões. Cada estado tem o seu governador que já tem uma esfera de governo maior, nível estadual. Cada país tem o seu presidente que também já tem uma esfera a nível nacional. Então lá no mundo espiritual também é assim. Existe um demônio que ele está na posição de principado. Ou seja, como principado, ele é o presidente das trevas naquele país. Mas aquele principado, ele vai ter um outro que está subordinado a ele em cada estado daquele país, e ele é como se fosse o governador. Ele é o principado dentro de um território a nível de estado, e aí vai descendo. Quando chega numa cidade como essa também, ou qualquer cidade do mundo, cada cidade tem também um demônio que ele está assumindo uma posição de gestão dentro daquele território. Pelo outro lado, também tem os anjos de Deus. Existe um anjo de Deus
que ele também está na posição de presidente. É um principado que é presidente, tem outro que está na posição de Estado e tem outro que vai estar na posição de Senado. Então existe uma guerra, um conflito no mundo espiritual, onde esses anjos dos dois lados, eles têm os seus aliados. Por exemplo, aqui, se você observar a linguagem lá do versículo 28, lá de cima, o versículo 28 que estava mesmo postado, quando ele diz assim, olha, e quando viu a Jesus, observe que o texto vai dizer lá na frente que era uma legião de demônios, mas a linguagem do texto está falando de uma pessoa, ou seja, era um líder que falar com Jesus. Não diz assim, e quando eles viram a Jesus, prostraram-se, acompanhe, você vai entender o que eu estou dizendo, prostraram-se diante dele e exclamaram em alta voz, né? Dizendo o quê? Que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogamos-te que não nos atormentes. O texto poderia ser assim, porque era uma legião. Mas não precisavam todos aqueles demônios fazerem um plural para falar isso. Por quê? Porque eles tinham um líder. Tinha um demônio que era o príncipe deles ali. E aquele demônio falava por todos. Então aquele maioral lá foi o que chegou para Jesus e ele governava aqueles outros que estavam dentro daquele homem. E você vai ver que ele realmente governava, porque quando ele estava falando com Jesus, e ele diz assim, olha, permita ir para aqueles povos. E quando Jesus permitiu, Jesus falou com ele, ele não foi sozinho. Todos os demônios saíram daquele homem e todos os povos ficaram possuídos e caíram para esse precipício abaixo. Será que você já tinha parado para pensar que o mundo espiritual ele é assim? Eles eram territorialistas porque eles estavam no território de Gadara. Ali era a legião demoníaca que estava em Gadara. E Jesus queria salvar pessoas em Gadara. Quando Jesus vai àquela cidade, Jesus vai para libertar pessoas, mas o povo daquela cidade, por falta de visão espiritual, escolheu ficar com a dominação dos demônios para o seu povo, para a sua cidade, e não quis receber a liberdade do Evangelho que Cristo veio trazer. Tanto é que eles expulsaram Jesus de lá, pediram para Jesus ir embora e preferiram ficar com os demônios naquela terra. Quando eles disseram assim, deixa a gente ir para os portos, eles estavam dizendo, não manda a gente ir para os infernos, tem um outro versículo lá, né? Antes do tempo, deixa a gente ficar, ou seja, eles queriam ficar com aquele território para que eles continuassem entrando em outras pessoas. É como se eles dissessem assim, esse gadareno, nós já perdemos, Jesus já libertou ele. Não tem mais como a gente ficar com ele, mas nós não queremos sair dessa cidade, nós queremos os outros homens dessa cidade. E nós queremos que o Senhor nos deixe aqui. Ainda há tempo para a gente ficar aqui, só quando for lá no final, eles sabiam que ia ser preso mesmo, no inferno, né, que a Bíblia diz que os demônios eram jogados, mas eles queriam ficar ali. E aí eles vão mostrar para os homens daquela cidade a sua ação demoníaca, se é que eles não tinham percebido na vida do gadareno. Mas mesmo assim, os homens percebendo a destruição do mal, a ação demoníaca, eles não tiveram uma sabedoria espiritual para escolher Jesus. Será que as cidades de hoje não estão assim, irmão? Será que em algum momento a gente não consegue perceber a ação do inimigo na vida das pessoas, possuindo elas, destruindo a vida delas? E o que nós estamos fazendo como cristãos, como pessoas? O que nós estamos escolhendo? De qual lado da luta nós estamos? Então veja, no versículo de número 28, nós encontramos outra coisa também. Os demônios, eles se submetem a Jesus. Eles sabiam que Jesus ali era a autoridade maior. Então eles vão até Jesus e perguntam, o que é que nós temos contigo? Rogamos-te que não nos atormentes. Eles vieram pedindo, né? No versículo 29 diz, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? E respondeu ele,
legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Olha, o homem, ele tem uma alma só no seu corpo, mas a questão dos demônios é diferente. Um homem só, uma mulher só, pode ter dentro do seu corpo um demônio, pode ser só um, mas pode ter uma legião com aquele homem ali. Quanto maior for o número de demônios que está naquela vida, e quanto maior também for a patente desse demônio, né? Porque, mais uma vez eu volto a falar dos que estavam na escola dominical, os demônios eles são organizados em hierarquia, não é tudo igual. Tem demônio mais fraco, tem demônio mais poderoso, tem demônio que é chefe, e aí tem um poder bem maior, tem os outros que são subordinados, né? Então, quanto maior for o tipo daquele demônio, quanto mais poder ele tiver, se ele tem uma classe espiritual maior vai ser o estrago que ele vai fazer na vida daquela pessoa, e maior vai ser o comprometimento da vida daquela pessoa com as coisas erradas. Por exemplo, esse homem, ele via totalmente oprimido, separado ali, a vida dele era 100% governada por demônios. Ele não convivia com a família, porque ele morava nos sepulcros, também no deserto. Ele não se vestia, vivia nu. Ele era lunático, era louco, né? A sua sanidade mental não era normal, o demônio controlava isso. E ele ficava lá no sepulcro, se cortava, se feria, se machucava, era totalmente assim. Mas às vezes a pessoa pode ter um ou dois ou três, e ela tem parte da sua vida comprometida. Às vezes são os vícios, e o demônio atua naquela área de vícios, e a pessoa tem uma vida completamente cheia de vícios, mas em outras áreas a pessoa consegue controlar bem, porque o demônio ele tem o quê? A gente viu a questão da organização do demônio, ele trabalha por áreas. Então, se chega um demônio, por exemplo, na área da bebida, por exemplo, ele pode levar uma pessoa para a bebida, existem demônios especializados nisso, né? E ele vai destruir a vida da pessoa com bebida. Aí você diz, rapaz, o demônio bebe, mas não fuma. Às vezes o demônio está atuando só na área da bebida. Bebe muito e não fuma, não tem visto de fumar. Mas às vezes o demônio trabalha com o lado da bebida e do cigarro também. Tem aquele que tem as duas coisas. Isso é apenas um exemplo, né? Porque existem diversos outros tipos de maneiras como o inimigo oprime. Às vezes ele oprime a mente, a pessoa não tem paz na alma, né? Lá fora tem uma vida aparentemente normal, mas na vida emocional, no psicológico da pessoa, a cabeça é uma panela de pressão fervente 24 horas por dia. A gente precisa entender isso. Pode ser possessão e pode ser também opressão. Aí o que acontece? Ele na definição diz o seguinte, olha só, que a possessão é a invasão da pessoa não redimida pelo sangue de Jesus por espíritos demoníacos. A pessoa que não foi redimida não foi salva. Porque é uma questão que a gente precisa trazer para vocês hoje e deixar claro. Aquele que foi salvo, creu em Jesus como Senhor e Salvador, que fez uma aliança com Deus, ele pode ser oprimido, mas ele não pode ser possuído. Se você é salvo em Jesus e você tem o Espírito Santo morando dentro de você, o seu corpo não pode ser casa para uma morada coletiva do Espírito Santo e do demônio. Ele disse assim, Jesus, o que é que nós temos a ver contigo? Onde o Senhor está, não podemos estar. Onde nós estamos, é porque o Senhor está. Não podemos nos juntar, não temos nada a ver com o outro. E lá, em 1 Coríntios, vai dizer que Cristo não tem nenhuma comunhão com o maligno. Ou Cristo está na sua vida, ou não está. Né? Se o maligno estiver possuindo uma pessoa, é porque a pessoa não é salva. Mas se ela é salva, o maligno não pode entrar. Ele pode atormentá-lo, ele pode tentar, ele pode oprimir. Né? Você vê que Jesus, o Filho de Deus, ele foi lá no deserto e fez várias tentações, e o tempo todo o diabo estava tentando Jesus. E ele tenta também os filhos de Deus. Só que nós temos a autoridade, como Jesus, né, para repreender, para expulsar. Segundo ponto que eu queria tratar hoje, somente os incrédulos, ele usa essa expressão aqui, estão sujeitos à possessão maligna, pois os que recebem a Jesus como Senhor e Salvador ficam livres de serem atingidos por esta invasão do inimigo
uma vez que passam a ser santuário do Espírito Santo. 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 16 e capítulo 6, versículo 19, vai dizer que o nosso corpo é templo, é morada, é santuário do Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo mora, o diabo não pode morar. Então, se o Espírito Santo está na sua vida, né, você tem Cristo na sua vida, você pode ficar sabendo que, se você estiver passando por uma perturbação do inimigo, é apenas ele está atormentando, é uma batalha, uma luta, pode ser uma opressão, mas jamais vai ser uma possessão. E é importante a gente dizer isso, por quê? Porque nesse Brasilzão existem muitas doutrinas que ensinam que o crente pode ficar possuído pelo demônio, né? E aí tem o crente atormentado com isso, né? O crente ficar possuído. Não pode, tá certo? Ele vai dizer em João capítulo 14, versículo 3, né, quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos morada ou residência permanente do Pai. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo moram nas nossas vidas. O Senhor lhes garante completa libertação. João capítulo 8, versículo número 36, né? Esse daí de Coríntios, vocês acompanharam e viram aí, quando ele diz: não sabeis, né, que o corpo, o templo de Deus sois vós, né? E que vocês são moradas do Espírito. Esse de João, aí versículo 36, depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha a questão do Gadareno. A questão do Gadareno, mais na frente, vai dizer que quando os homens naquela cidade ficaram sabendo o que aconteceu, né, porque os porqueiros, os homens que estavam cuidando da manada de porcos ali, quando os porcos se jogaram dentro do mar, eles correram para a cidade e foram avisar o povo. E aí a multidão, todo mundo saiu das suas casas e foi lá olhar aquele homem liberto, olhar Jesus, ver os discípulos e pedir a Jesus que fosse embora da sua terra. Mas diz que quando eles chegaram ali, eles olharam para aquele homem e viram o homem já vestido, em perfeita consciência, né? E o homem estava salvo, quer dizer, não tinha mais loucura, não estava mais atacando ninguém, mas ele estava em perfeito estado de libertação, de salvação. E aí o que acontece? Quando os homens daquela cidade chegam e dizem: Jesus, nós queremos pedir uma coisa ao Senhor, vai embora da nossa cidade, sai da nossa terra, vai para outro canto, não queremos o Senhor aqui não. O homem disse assim: eu vou com o Senhor onde o Senhor foi. Ele tinha sido liberto e tinha experimentado a obra da salvação, disse: eu vou acompanhar o Senhor onde o Senhor foi. Aí Jesus disse assim: olha, não, fique na sua cidade e conte aos seus parentes a obra que Deus fez na sua vida. Ou seja, aquele homem estava liberto, verdadeiramente liberto. Aquela legião de demônios ainda estava em Gadara. Entrou nos porcos, matou os porcos, mas foi para a cidade procurar corpos de homens e mulheres, e talvez de outros animais também, né? Porque existe na literatura ali, as pessoas falam de animais que manifestam demônios em vários lugares, né? Aqueles demônios foram procurar outros lugares para habitar, mas Jesus tranquilamente deixou aquele homem lá naquela cidade, e aquele homem estava liberto e estava com autoridade para pregar o Evangelho, e o maligno não lhe causaria mal nenhum. Mas você sabia que a Bíblia diz que isso aconteceu com cada um de nós? Que aquele que está em Cristo, ele está liberto em Cristo Jesus, e que o maligno não lhe toca, e que você tem autoridade. Então pense que a obra que os demônios estão fazendo nesta cidade, a pessoa ou as pessoas que Deus conta para interferir, como Jesus interferiu na vida do Gadareno, né? As pessoas que Deus conta para interferir no mundo espiritual somos nós, a igreja, porque nós somos o único povo que recebemos a autoridade espiritual para isso. Não existe uma universidade, não existe uma instituição especializada, como na área de segurança você tem, na área de justiça, instituições especializadas, né, para fazer investigação, para lidar com determinados tipos de crime.
mas no mundo espiritual, a instituição especializada é a que viveu a experiência da libertação. Ela é única, ela é igreja. Continuando, o Senhor Jesus, ele nos garante completa libertação. João 8,36 e 1 em Colossenses capítulo 1, versículo 13, né? Que é aquele versículo que diz que Jesus nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, ele tirou de um reino, o reino das trevas. A gente servia a um imperador, um governo espiritual, diabo, mas ele nos trouxe para o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor, e nós temos um novo reino, que é o Rei Jesus nas nossas vidas. Amém, igreja? Jesus também, além de nos ter libertado, a Bíblia diz que ele nos dá proteção. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, 1 João capítulo 4, versículo 4, e capítulo 5, versículo 18. A Bíblia fala da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Em Pedro, também em Tiago, ele vai dizer que o diabo, ele anda como um leão que ruge em derredor, procurando alguém para devorar. Mas ele está em derredor, porque ao nosso redor existe Deus como nosso escudo. Ao nosso redor existe a fortaleza de Deus que nos guarda, e por isso o maligno não nos toca, né? Versículo 36 ainda está aí, né? Bom, outra coisa, crentes em Cristo podem sofrer opressão demoníaca ou satânica quando perdem o caminho da santidade e deixam de se submeter à vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, 2 ao 5, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 ao 9, quando não resistem ao diabo, Tiago 4, versículo 7, que diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E você tem autoridade, tem poder para resistir. Quando você não resiste, você quer aquela coisa, Deus e o mundo, o evangelho e o pecado, um pouquinho do céu, um pouquinho do mundo, né? Aquela coisa de tentar juntar o que é injuntável, né? Que é totalmente separado, você quer juntar, aí sim, o diabo ele pode oprimir. Do contrário, ele não pode oprimir, porque você está debaixo da proteção de Deus. Então, se você não dá brecha, não dá lugar, veja quando a gente fala de um texto bem conhecido, que é o livro de Jó. O livro de Jó, quando o texto começa dizendo que Deus estava numa reunião com seus anjos lá no céu, e o diabo entrou, né? E quando o diabo entrou, Jesus disse assim: Satanás, você viu o meu servo? De onde você vem? Ele disse assim: venho de percorrer e rodear a terra, de andar por ela. Olha só o diabo, 24 horas por dia, andando como um leão que ruge, um caçador, né? Um leão faminto, caçando ali vítimas para tragar. Veio de percorrer a terra, de andar por ela, e estava procurando pessoas. Aí ele disse assim: você viu o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, fiel? Quer dizer, o diabo viu muitas vezes. Ele conhecia a vida de Jó, mas ele não tocava em Jó. Veja que quando Deus faz a pergunta, ele sabia tudo sobre a vida de Jó. Por quê? Porque ele via Jó todos os dias. Ele passava várias vezes ali, via Jó, o progresso de Jó, a prosperidade de Jó, a família de Jó, a riqueza de Jó, o trabalho de Jó, mas ele não tocava. Aí quando Deus puxou o assunto lá, aí ele vai acusar Jó, né? Mas ele vai dizer assim: olha, por acaso Jó que serve à toa, se o Senhor não abençoasse, ele sabia que Deus estava na vida de Jó. É o Senhor que abençoa, que dá prosperidade, que abençoa a família, que dá saúde, que dá bênção para a vida dele. Se o Senhor tirasse tudo isso dele, ele deixava de servir. Então ele foi acusar, e a Bíblia diz que o diabo nos acusa de dia e de noite perante Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você não dá brecha para o diabo, se você está na palavra, mesmo as acusações do diabo lá, ela não tem efeito para lhe prejudicar, não. Ela só tem quando você der brecha. Porque assim o diabo chegou e acusou.
Jó. Mas até aí nada. Foi preciso Deus autorizar. E Deus não autorizou porque Jó desse brecha. Deus autorizou para Deus mostrar o desafio que ele fez ali com o diabo, que Jó não amava a Deus por causa dos bens materiais. E Jó não servia a Deus porque Deus fazia ele rico, prosperar. Irmãos, a fé, a nossa fé em Jesus, o nosso serviço a Deus, não é uma relação de troca das coisas materiais. Nós não cremos em Jesus para sermos ricos. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas por causa dos nossos pecados. Nós cremos em Jesus como Salvador porque Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Nós não cremos em Jesus por causa de bens materiais. Nós não servimos a Jesus por causa de bens materiais. É bem verdade que a Bíblia diz que Deus cuida de nós e não deixa faltar aos seus servos nem bem. É bem verdade que Ele chegou para os discípulos e disse assim: Deus, Ele olha para as suas necessidades antes que vocês percebam. Não se preocupem com o que comer, com o que vestir, com o que calçar, porque Deus cuida de tudo. Mas isso não é riqueza. Isso é o básico para a sobrevivência da vida. Então a fé, a vida cristã, ela jamais pode se basear numa relação de troca. O que se baseia? Qual é a vida que se baseia na relação de troca com bens materiais? O satanismo. E os próprios líderes do satanismo, eles dizem isso, que a maioria das pessoas que procuram fazer parte do diabo, elas querem fama, elas querem sucesso, elas querem riqueza, elas querem dinheiro, ou então elas querem poder espiritual para servir ao diabo e fazer uma bruxaria e prejudicar a vida da pessoa em 2, 3, 4 dias. Mas elas estão em troca de alguma coisa. E a nossa vida com Deus não é uma relação de troca. Quando nós chegamos aqui na igreja e vamos orar, adorar a Deus, nós vemos que nós temos prazer de adorar a Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, nós não fazemos para receber algo, nós fazemos porque nós temos prazer de servir a Deus. Nós nos alegramos de servirmos ao nosso Deus, né? Então, vejam essa questão aí que o mundo de hoje pensa de uma forma diferente. Então, quando o Senhor, dentro de sua soberania, para fins de provação da fé e de disciplina, Ele permite. Então, veja bem, o diabo ele pode atacar alguém quando Deus permite, né? Se a pessoa derrocar, não obedecer a palavra, aí Deus pode permitir para provar a nossa fé, para chamar a nossa atenção, para muitas vezes nos despertar para essa realidade do mundo espiritual, porque tem muita gente dentro da igreja hoje, quando a gente vai falar dessa batalha, as pessoas não acreditam nessa batalha não. Tem muita gente que não acredita nessa batalha, porque ela é algo que acontece no mundo invisível, no espiritual, e a vida dela está mais ou menos boazinha, porque Deus está abençoando, a pessoa está servindo a Deus, está prosperando, e a pessoa diz: não tem essa batalha não, né? Mas a própria Bíblia diz que tem essa batalha. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, potestades, os poderes das trevas que agem nas regiões celestiais. Então a gente tem essa luta assim que a Bíblia nos conta, né? Então eu queria hoje deixar para vocês esse ponto. Aqui ele cita Jó, capítulo 1, versículos 1 e 2. E também vai citar 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 ao 10. Em 2 Coríntios diz o seguinte: que não vem tentação sobre nós que nós não possamos suportar. O diabo, ele tentou Jó dentro do limite. Ele disse assim: olha, você pode tirar tudo que Jó tem, porque ele sabia que Jó não servia a ele com bens. Ele sabia que ele ia suportar. Mas ele disse assim: a única coisa que você não pode tirar é a vida dele. Então Deus permitiu que tirasse tudo, só não tirasse a vida, né? Mas há outras pessoas que talvez Deus não permita ir tanto assim. Deus permite tirar algumas coisas, agir em algumas áreas, porque a Bíblia diz nesse texto que Deus não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. Deus conhece, meus irmãos, as nossas forças, o nosso limite, a nossa capacidade. E aí ele diz que junto com a tentação, Deus também dá
o escape. Deus dá a força espiritual para a gente poder resistir aquilo ali e vencer ao diabo. Então, esse texto do diabo, ele diz assim, 4, 7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, e resistir ao diabo, porque ele fugirá de vós, e Deus, a seu tempo, vos exaltará. Você está passando a prova de fogo aí, permaneça fiel. Saiba que vai chegar um momento que Deus vai recompensar o seu esforço, a sua luta, a sua fidelidade. A mulher de Jó, teve um momento que ela chegou para Jó e disse: Jó, por que você ainda está servindo esse Deus? Os filhos morreram todos, os bens, o diabo tirou tudo, os servos tudo, né? Para completar ainda, se não bastasse, tirou a sua saúde, você está aí doente. Por que você não amaldiçoa Deus e morre? Jó disse: mulher, você está louca. Tira essa boca para lá, que loucura é essa? Deus me deu, Deus tomou. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para a terra, para o pó. Não levo nada daqui. A única coisa que eu posso levar daqui é a minha salvação, é a minha vida com Deus. Se eu tive, foi Deus que me deu. Se Deus quis tirar, é dele. Não, mas foi o diabo, sim. Mas o diabo não faria se Deus tivesse permitido. Então, de qualquer forma, é Deus. E Jó permaneceu fiel, orando a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus. E ele orava mesmo a Deus. Tanto é que a Bíblia diz lá no final do livro de Jó, capítulo 42, que no dia que Deus mudou a sorte de Jó, Jó estava orando. E Jó estava orando pelos seus amigos que lhe acusavam. Ou seja, Jó estava exercendo o seu sacerdócio real. Um crente de oração, que mesmo passando lutas e provações, ele não abre mão da oração. E ele ora pelos seus acusadores, por aqueles que não entendem. Ele ora pelas pessoas, pela salvação. Ele ora pelo bem-estar dos outros, porque isso é ministério também, a oração da igreja em prol dos outros. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, e que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que nós devemos orar e abençoar aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos fazem o mal. Nós devemos amá-los, orar por eles e fazer o bem a eles, porque essa é a obra de Cristo. E aí Jó, fazendo a obra de Cristo, né, irmãos, a obra de Deus ali, chegou o dia que Deus deu a sua bênção. A seu tempo ele vos exaltará. Se Deus exaltou no tempo certo o servo Jó, ele no tempo certo vai exaltar a nós também. A você que talvez chegou aqui hoje e que o Espírito Santo conduziu essa mensagem voltada para deixar uma palavra para o seu coração. Permaneça fiel ao Senhor, você não vai perder com isso, né? Se Jó tivesse ouvido a mulher lá, que às vezes o diabo ele dá uma cochichadazinha assim e diz: será que vale a pena? Às vezes ele usa alguém, né? No jardim do Éden, ele usou a serpente para tirar Adão e Eva do caminho de Deus. Ali com Jó, ele usou a esposa de Jó. Mas às vezes, se não tiver alguém para ele usar, ele vem no ouvido e fala diretamente, né? Mas o Espírito Santo também fala da nossa mente e do nosso coração, e já nos deu a palavra. Então, ouça a voz do Espírito, que o Senhor lhe abençoe, em nome de Jesus.